Shalom, shalom. Lala Tov a todos, que Yahweh nos abençoe. No nome de Yahushua HaMashiach, estamos um dia antes da Pessach, da comemoração da Moed, onde o povo de Israel saiu do Egito e antes da saída dele, o anjo da morte, o mensageiro da morte, passou por todas as casas no Egito e onde não tinha o sangue do lado de fora e o cordeiro do lado de dentro, houve uma grande matança. Então, pelo calendário de Hanor, de Enoque, amanhã será, no pôr do sol, a Pessach, a passagem do mensageiro da morte. Por isso que é Pessach, passou por cima. Então, há uma lição que nós temos que aprender sobre a Pessach. Mais do que um ritual, mais do que todas as indicações e as ordenanças de Pessach, ela tinha um significado futuro, uma sombra de algo que estaria acontecendo com os israelitas. Então você pode ver aqui que a Pessach, a passagem, está em Êxodo capítulo 12, onde você vai ver toda a orientação do nosso Criador Yahweh para o povo de Israel. E hoje nós estamos em dias que talvez a gente está esperando esse juízo no Egito, em Mitzrayim. Mitzrayim significa a reunião de todas as nações. Hoje todas as nações estão reunidas, estão escravizando o povo de Israel, e não só o povo de Israel, mas as pessoas da terra, os órfãos, viúvas, necessitados, pessoas simples. E o Egito tem se levantado contra o povo de Israel e tem mantido esse povo durante anos sob escravidão. Então, vai haver um momento em que todo o povo de Israel esperava um libertador. Havia uma profecia lá em Gênesis que falava que o povo ia ficar 400 anos no Egito e depois ia sair de lá. Mas toda a Torá você vai ver sempre um ato de libertação ou um libertador. Se você for colocar todas as passagens, se você estudar sobre o discipulado israelita, você vai ver que sempre Yahweh, ele levanta uma pessoa para que ela pudesse ajudar todos os seus irmãos, ou todo Israel. Então nessa Pessach, nessa passagem, nessa comemoração, nós estamos esperando um mensageiro da morte. Então hoje você vê aí muitas ensinos, pessoas ensinando sobre fim dos tempos, sobre catástrofes, sobre perseguição. Isso dá muito ibope. Eu confesso para você que se eu quisesse ficar milionário, eu faria só vídeos para poder tirar dúvidas, entre aspas, de pessoas que só querem conhecer o algo oculto, ou o nível Sod das escrituras. Isso dá muito dinheiro. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso daqui, ó, em passar o sangue do lado da porta e ter o cordeiro do lado de dentro. Não adianta você saber sobre tudo que vai acontecer na terra, sobre escatologia, sobre profecias de fim dos tempos, como a maioria gosta dessa novela, entre aspas, né, de falar sobre isso. Infelizmente, a maioria dessas profecias não há muitas vezes base dentro da Torá. Existe até algumas coisas que pode ser verdade, né? Algumas coisas que batem, mas na sua grande maioria elas batem, param na trave, elas não conseguem fazer o gol, entendeu? E aí as pessoas gostam disso. Então hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o serviço da Pessach, né? Todo o serviço da Pessach, para nós que somos israelitas da escola dos Netzarim, nós seguimos a orientação do nosso instrutor maior, o nosso rabi ou o nosso mestre,
o nosso Roi, o nosso pastor, Yahushua, porque ele é a manifestação de Yahweh. Veja bem, nesse desenho que você está vendo aqui, é necessário que uma pessoa proteja a sua casa. Você que tem que proteger a sua casa. Você que tem que passar o sangue nos umbrais da porta. E você que tem que sacrificar o cordeiro e colocar dentro da sua casa inteiro, sem quebrar nenhum osso, com cabeça e tudo, até com as partes internas, para que quando o mensageiro da morte estiver passando, ele olhar exatamente essa mancha de sangue na porta. Mas isso depende única e exclusivamente da pessoa. Então o que significava toda essa cerimônia, essa história, esse ocorrido, todos esses atos aqui? Isso significava algo que futuramente o Criador estava preparando na sua agenda do Shammai, Sefer HaShammai, um livro dos céus, onde esse quebra-cabeça, esse enigma aqui de Pesach seria conhecido no fim dos tempos. E nós sabemos que no ano 4000 o Mashiach esteve aqui e exatamente todo esse cerimonial de Pesach foi cumprido. Todo ele. Por isso que houve muitas tentativas de modificação das escrituras para que as pessoas pudessem falar assim, não bate as profecias da Torá com a Brit Hadashah, a aliança renovada que você conhece como Novo Testamento. Mas há uma importância em você hoje seguir a memória de Pesach, porque Pesach ela tem que ser oferecida na casa de Yahweh primeiro. Diz que havia uma Pesach no templo e uma Pesach na casa de cada israelita em Israel. A ordenança das comemorações era subir a Yerushalayim, em Jerusalém, 3 vezes no ano, para fazer as comemorações de Aviv, dos inícios ou da primavera, né, que é exatamente o ano novo israelita, que é dia 1 de Aviv. Hoje nós estamos dia 13 de Aviv, um dia antes da Pesach. E o mais interessante é que o cordeiro diz que era escolhido de todo o rebanho dos israelitas, um cordeiro de 1 ano, novo, né? E ele tinha que ser guardado 4 dias antes de ser abatido. Cientificamente é comprovado que tudo que nós comemos, quando nós fazemos um jejum, nós nos purificamos, né? Toda vez que você faz jejum, metade das suas dores que você tem aí, problemas de saúde, não digo que vão sair todos, mas se diminuem demais. Quando você faz um jejum de 1 semana, você se sente mais forte. É igual você vê os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Lá na Babilônia, que quando eles escolheram comer legumes e não comer as comidas impuras da Babilônia, eles se tornaram muito fortes. Diz que eles eram mais fortes do que qualquer um daqueles candidatos ali. Então, quando o Mashiach é colocado no 10º dia, até o 14º, são 4 dias que o cordeiro era separado sem comer nada, ele estava se purificando. E nós já aprendemos que a gematria ou a numerologia da Torá, os números, eles falam, eles têm uma explicação de muitas coisas. Não é uma matemática grega, mas sim um cálculo israelita de que os números falam e revelam coisas que a gente nunca imaginou. Então por que o Mashiach, o cordeiro, ficou 4 dias esperando para ser sacrificado, preso? Você viu que ele ficou preso 4 dias, né? E ele ficou sendo purificado. Por que 4 dias? Porque o número 4 representa nas escrituras os 4 cantos da terra, representa
os 4 cantos de uma túnica, de uma roupa israelita, onde o tzitzit, ou os fios azuis que eram colocados nas franjas, eles eram colocados na roupa, que lembrava os mandamentos do Criador. Então, tudo que você vê do número 4, você tem uma associação com o mundo. Então, o Mashiach está sendo preparado sempre em cada Pêssar para que ele possa fazer uma remissão e uma proteção das famílias israelitas que estão aonde hoje? Nos 4 cantos da terra. Hoje Israel não se encontra mais em Jerusalém, Jerusalém. As 12 tribos estão espalhadas no mundo inteiro. Somente Yahudá e alguns efraimitas que estão em Jerusalém, e nem existe mais o templo onde o cordeiro era sacrificado ali pelos levitas. Então, o que restou? Restou a casa dos israelitas. E hoje nós não estamos mais em Jerusalém, numa casa, e nós temos que fazer a memória dessa Pêssar. Mas existe ordenanças da Pêssar que é fundamental que você entenda, para que você não caia no erro de pessoas que não conhecem a Torá e possam estar cometendo um ato muito sério, de um erro grave, quando eles acham que tem que fazer alguma coisa das Escrituras, porque eles entendem dessa forma. A Torá, ela tem uma forma íngreme e ela é reta, né? Quando você diz Yashurum, que é Jesurum, como você conhece, que é o nome poético para Israel, e Yashurum, ele representa algo inclinado, vertical, onde o topo da ponta e o extremo da outra ponta na terra, uma em cima e outra embaixo. Então, quando você entende que é necessário você estar fazendo a memória da Pêssar, mesmo assim você tem que passar por requisitos das Escrituras. Você tem que ser circuncidado no coração e na carne. Você precisa ser um israelita enxertado na oliveira, e a partir dali toda a sua vida, tudo que você faz, o seu trabalho, a forma de você guia seus filhos, o seu casamento, os seus costumes, a sua comida, a sua roupa, todo o seu relacionamento íntimo com a sua esposa, tudo está relacionado a seguir preceitos da Torá, que exatamente são as instruções do Criador. Então hoje aqui eu vou passar uma memória de Pêssar para quem vai fazer essa aqui da Imabait e de pessoas que são circuncidadas no coração e na carne, que já fazem parte de Israel, já tem ciclos de Torá, já não são movidos mais a doutrinas estranhas, a tradições humanas, a ventos de doutrina. Vocês não precisam mais de pessoas para dizer o que está certo e o que está errado, mas sempre você vai precisar de conselheiros, mas nunca você vai falar assim, olha, isso aqui está errado, isso está certo. Não, quando você estuda a Torá, a própria Torá, ao longo de anos de estudo, ela vai te mostrar o que você precisa fazer. Então, hoje estamos ainda no 13º dia de Aviv, com Mashiach sendo aprisionado, guardado, estando se purificando para que ele seja sacrificado no 14º dia amanhã à tarde, pelo calendário solar de Enoque. O significado da Pêssar é muito mais profundo do que o ritual da Pêssar. E nesses anos todos de caminhada, eu vi muitas pessoas, e até hoje as pessoas caem nesse mesmo erro, de que você precisa seguir uma cerimônia para lembrar a Pêssar. E a Pêssar é muito mais do que uma cerimônia. Ela é um código, uma profecia, uma sombra do que aconteceria. Isso não quer dizer que a Pêssar você não possa mais fazer o ritual da Pêssar, como está escrito em Êxodo capítulo 12. Depois, se você quiser, você pode ler. Mas aquilo ali era um espelho futuro, um cumprimento de algo que para nós hoje, que estamos no Egito, nos 4 cantos da terra, sem
uma casa de Arwa aqui na terra física, mas uma casa espiritual, uma casa carnal, no caso, o nosso corpo, né, que habita, que recebe a Ruach, o Espírito do Criador, não uma casa física como o templo, porque ele só transferiu o lugar da casa dele, do templo, para a casa que é a habitação do corpo de um israelita, de um homem e de uma mulher. Então eu vou ler para você alguns princípios que nós fazemos aqui de Pessah, simples, sem muita coisa grande, difícil de seguir, porque muitos seguem um cerimonial de Pessah, um Sidur, tudo meio judaico. Não estou dizendo que muitas coisas deles estão erradas, mas eles fazem também, mas sem o sentido do Mashiach, sem o sentido do verdadeiro cordeiro, só a libertação do povo, mas você vê que eles não têm nenhum cordeiro mais na mesa hoje, tá? Então eu vou ler aqui para vocês alguns princípios que nós do Projeto Imabait fazemos para nós aqui, para as casas. Cada um aqui do projeto vai fazer a Pessah em sua casa, o patriarca da família. E famílias pequenas, por exemplo, um casal que não tem filhos, é pequeno, eles se juntam com um casal grande. E aí o cordeiro é maior, né? Você pode fazer o sacrifício de um cordeiro para que eles todos possam comer juntos. Então a observação, né? Mesa preparada é uma mesa que você vai fazer, preparada. Normalmente a peça era no chão, não se tinha mesa, né? Se fazia no chão com as almofadas, antigamente era assim. Mesa preparada com ervas amargas, carneiro, um carneiro que nós abatemos ele em memória do carneiro que é o Mashiach, e não o sacrifício do Mashiach, porque nós não sacrificamos o cordeiro para sacrifício, mas usamos o cordeiro para lembrar quem é o cordeiro, né? O cordeiro que nós matamos aqui. E vinho, que representa também a alegria nesse cerimonial de Pessah, e 2 pedaços de matzá. O matzá é o pão sem fermento, que nós não comemos durante 7 dias a partir do 15º dia, né? A partir do 15º dia, 7 dias, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, até 21 de Aviv, tudo que era fermentado ou que fermentava dos 5 grãos, centeio, trigo, cevada, centeio, trigo, cevada, aveia e mais um que eu não me lembro, que na verdade não existe no Brasil, que é um trigo integral puro, né? Então isso tudo tem que ser tirado, né, da sua casa. Farinha, macarrão, tudo que lembra fermento no alimento, durante 7 dias. Eu já fiz vídeos falando que a cada milênio nós não podemos ter na nossa geração fermento, que é o pecado, que é a violação à Torá. Então cada geração, do primeiro geração até a 7ª, que é os 7.000 anos, nós estamos quase nos 6.000, não pode haver fermento na nossa casa. É o pecado. O que é o pecado? Violação à Torá. O que é a Torá? São os mandamentos do Criador, que infelizmente os reis da terra estão fazendo leis para que você viole inconscientemente, através do que você come, do que você veste, como você trabalha, a parte de escravidão. O seu serviço hoje, as cidades, representa o Egito. O Egito fornece serviços muito bons, faculdades maravilhosas, universidades, cursos universitários, para que você fique 5, 6, 7, 8 anos fazendo curso, até seja um PhD na sua profissão. Aí você vai lá para o Egito e você começa a ser escravo daquela profissão. E isso aconteceu depois da Revolução Industrial, onde as pessoas tiraram as pessoas das terras e levaram as mulheres e os homens para onde? Para as cidades, para ser escravo. Então eu sei que tem pessoas que amanhã, no pôr do sol, infelizmente muitas nem vão estar chegando em casa, vão estar trabalhando. No 15º dia, que é depois de amanhã, que é um Shabat, que se descansa, muitos vão estar trabalhando porque a minha empresa não pode me liberar. Porque isso tudo representa Faraó, o Egito. Então que Arwa abra o seu entendimento para que você trabalhe por conta,
e que ninguém manda em você, que você não depende de governo e muito menos de cidade, né? Eu sei que é impossível ainda, a gente não tem como ser autossuficiente da cidade, é impossível, tá? Ainda nós aqui não conseguimos, são poucas pessoas que conseguem isso, tem que ter uma organização muito grande, tem que ter muito dinheiro para você poder fazer a sua terra e plantar e etc. Além de fugir das perseguições, porque esses pessoais que vão de governo visitar a sua terra para cobrar certas ordens de faraó que você tem que cumprir, tanto em você como nos seus filhos, como nos seus animais, na verdade? Então você infelizmente está ainda no Egito. Então o que resta para nós? Colocar o sangue do cordeiro do lado de fora e ter o cordeiro aqui dentro, ok? Então nós vamos fazer amanhã, no pôr do sol, uma mesa preparada com ervas amargas, carneiro e vinho, e 2 pedaços de matzá, que é o pão sem fermento, um para comer, que é o matzá, né? E o outro para esconder, que era chamado de afkoman, que é a sobremesa. Existe uma sobremesa de Yahweh que ele deu para nós. E essa sobremesa é o pão escondido. E nós só temos uma informação sobre o pão escondido, que é o próprio Mashiach disse, que ele é o pão vivo que estava escondido nos céus. Que as pessoas comeram dele, mas não sabiam que era ele. E a Yahushua é o matzá, não é o pão de padaria, o pão branco, é o pão sem fermento, o pão integral. Ele é 100% dos céus em aparência humana. E feliz aquele que come essa sobremesa e que acha essa sobremesa, ok? Para que as crianças, né, nessa cerimônia, a gente esconde esse matzá e elas têm que encontrar. Tão difícil, né? A gente fez aqui um pré-Pessach para as pessoas aprenderem como é que faz em casa e a gente escondeu um pedaço de pão para que as crianças encontrassem, num lugar quase impossível. E é assim hoje. É quase impossível você encontrar o Mashiach em meio a tantas doutrinas, tanta gente que engana, tantas pessoas que estão preparadas, se preocupando somente em coisas que não é o ensinamento da Torá, em viver em comunidade, em viver com filhos, em crianças se juntando, para a gente ter mais força. As pessoas não pensam nisso. As pessoas pensam em si próprias. Então, por exemplo, ontem, infelizmente, nós fechamos o discipulado, porque já tem mais de quase 300 pessoas, é impossível a gente administrar 300 pessoas para fazer resumo, para a gente fazer estudo, passar vídeo, etc. Até porque isso é só uma forma para você conhecer o Mashiach fazendo esse discipulado. Então a gente, infelizmente, não está mais recebendo ninguém no segunda turma do discipulado israelita, infelizmente, tá? Mas você pode acompanhar pelos vídeos que eu tenho no meu canal, para que você tenha noção, tá bom? Não leve a mal, mas a gente não consegue ser líder de 1000 ou líder de 100 sozinho. Então a gente tem que cuidar pelo menos de 10 que seja, mas que seja 10 pessoas instruídas de forma certa. Se é de 300, que no primeiro curso discipulado das 300 ficaram somente umas 25, 30 no máximo. Então a gente tem que achar no meio dessa multidão pessoas que de verdade queiram ter o sangue do lado de fora e o cordeiro do lado de dentro, ok? Então, aí como que começa essa peça? Estamos sentados na mesa, o pai, o patriarca na ponta, os filhos, né, por ordem de nascimento, a esposa do lado do pai, o filho do outro lado, à direita do pai, a mãe do lado esquerdo, né? E aí nós fazemos uma bênção, Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, shehecheanu vekimianu verhigianu lisman hazeh, b'shem Yahushua HaMashiach. Ou bendito sejas tu, Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deu vida e nos manteve e nos fez chegar até a presente época. Se nós estamos fazendo Pessach amanhã, caso a gente acorde, caso a gente tenha vida e consiga chegar até o pôr do sol, ele nos manteve até esse dia. E qual é o significado da Pessach? O sangue do lado de fora e o cordeiro do lado de dentro. Então, como que nós fazemos? Fazemos o Shema, que é a oração israelita, né? Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Ouve Israel, Yahuwah nosso Elohim, Yahuwah é um. Mariá, Mariá, Yahushua HaMashiach, Mariá. Ou Soberaniá, o Soberaniá, Yahushua HaMashiach é o Soberaniá. Depois nós lemos na mesa de Pessach, Shemot, Êxodo capítulo 12 inteiro,
e Devarim 16, 1 a 8. Você pode ler isso sem fazer o cerimonial, sem cordeiro, sem nada, mas para você ver como que é, sem fazer peça, mas lembrar, entendeu? Sem fazer propriamente dito o serviço da peça, tá bom? Então eu estou postando isso aqui para vocês saber como que a gente faz, como que o Nazareno faz essa comemoração, né? Aí tem o item 4, o filho mais velho pergunta, né? Como lá em Êxodo 12. Por que estamos fazendo isso hoje e não nos outros dias? E o pai responde com suas palavras espontâneas. Por quê? Aí ele vai contar toda a história de que nós estávamos presos no Egito, lá na época, no faraó, e que veio o libertador e veio o mensageiro da morte com mão forte, ele nos protegeu, e Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso instrutor, nosso mestre, ele nos tirou do Egito. Então aqui tem um significado muito profundo nessa cerimônia, porque o dia de amanhã, no Pessah, ele é diferente dos outros dias, porque é o dia da proteção, o dia do julgamento final, o dia da destruição de todos os primogênitos do mal, todos aqueles que foram usados para o mal e são poderosos, os primogênitos, seja ele de governo, seja ele de país, seja ele de qualquer coisa, nesse dia, Yahweh vai procurar o sangue do lado da porta da casa deles, que são incrédulos, e o cordeiro do lado de dentro. Como não encontrou, ele matou a todos e destruiu a todos. Então que a gente se prepare para esse dia, porque isso pode acontecer, né? Ou na nossa geração, ou nos nossos filhos, bisnetos ou trisnetos, não interessa, a gente tem que ensinar isso até o fim, até o dia que o mensageiro da morte de verdade mande esse mensageiro para salvar e libertar o povo do Egito, de Mitzrayim. O item 5, aí nós lemos a Brit Hadashah, que é Lucas 2,41, né? Se você quiser ler, você vai ler. Eu não vou ler, porque nós vamos ler na hora. Nós vamos ler João 2,13, leitura e explicação, né? Sempre o patriarca da mesa. Aí Matitiarro, Mateus 26, 26 a 28, leitura e explicação. Coríntia Aleph, 1 Coríntios 15, 7 8, leitura e explicação. Aí tem a parte que o Mashiach fez a Pessah, né? Nesses textos aqui, que ele fez o lava-pés, que ele lavou o pé de seus discípulos, que está em João 13, 1 a 20, que nós fazemos também, onde toda a família se perdoa, porque a gente vive em família, são muitos problemas, muitas discussões, muitas intrigas, rancores e etc. E é um dia também de se perdoar todo mundo e começar uma vida nova com o Cordeiro, né? Com a liberdade. Todos colocam água numa bacia para lavar os pés uns dos outros e se perdoarem, assim como Yahushua fez. Aí tem a bênção do matzá. A esposa faz o matzá redondo, né? Aquele matzá é o pão sem fermento, para partir no meio, representando que o Messias foi partido por nós e divide com sua família depois da bênção. E aí nós fazemos essa bênção. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, hamotzin lechem min haaretz vishalach, Yahushua Meshichenu telechem achai. Bishem Yahushua HaMashiach, Amém. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que tiras o pão da terra, enviou Yahushua, o pão da vida, em nome de Yahushua HaMashiach, Amém. Aí a parte do Seder, que é um mitzvah, é que nós temos que comer ervas amargas, muito amarga, a pior que existe para você comer. Por quê? Lembra o que nós passamos lá atrás e que nós vamos passar ainda nas nossas gerações. Amargura. Está começando uma ervinha amarga, nem amargo é ainda do que está acontecendo, mas vai vir coisas piores. E se você não estiver preparado com o Torá, com a tikva, com a sua esperança, você não vai conseguir sobreviver não. Entendeu? Então você precisa se concentrar, você precisa aprender e conhecer a Yahweh, o seu Criador, a sua Torá. Você precisa conhecer que os Netzarim são os únicos que podem te ensinar sobre a ordem de Melquisedeque, é passar o nome do Criador e a bênção, ensinar a Torá. Nós fazemos o lugar dos levitas hoje, né? Até porque os levitas receberam a ordem de Melquisedeque, como hoje há levitas, mas não há templo e está todos misturados, e Yahushua passou essa ordem
essa ordem para os seus discípulos, são os nazarenos, para que fizesse discípulos de todas as nações no nome dele, entendeu? E aí as pessoas retornavam às origens israelitas da fé. Estamos fazendo isso até hoje. E aí tem a bênção das ervas amargas. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bedvaro vetzivanu al achilat maror, ou Bishem Yahushua Hamashi, amém. Bendito sejas tu, Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos tem separado por sua palavra e nos ordenado a comer ervas amargas. Ele nos ordena comer ervas amargas, no nome de Yahushua Hamashi, amém. Yahweh vai mandar a tribulação para nós passarmos por ela e tirar os ímpios para ser arrebatados e deixar o justo na terra. Então você pode, um dia, ou você, sua geração, Yahweh vai fazer que você come essas ervas amargas, como Israel comeu ervas amargas, que era a perseguição. Então esse símbolo de ervas amargas que a gente come é a perseguição que os israelitas passaram no Egito e que vão passar no último milênio, dos 6.000 aos 7.000, ok? Aí temos a bênção do vinho, que o vinho representa a alegria, representa a vida do Mashiach, né? Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen, mishalach Yahushua meshichenu tegafen emet, bishem Yahushua Hamashiach, amém. Bendito sejas tu, Yahweh nosso Elohim, Rei do Universo, que criou o fruto da videira, enviou Yahushua nosso Mashiach, a videira verdadeira. No nome de Yahushua Hamashiach, amém. Amém? Aí se a bênção do vinho, e temos a bênção do cordeiro que nós temos na mesa, né, que não é de sacrifício de peça para perdoar pecado, mas sim para lembrar que o Mashiach, que nós temos que comer dele todo, que é um cordeiro que nós sempre matamos para alimento, colocamos na mesa e fazemos a bênção. Então há muitas contradições ou controvérsias sobre essa passagem. Como que você vai comer cordeiro se o Mashiach é o cordeiro? Exatamente. Por que você tem que vestir o tzitzit na sua roupa se você sabe que os mandamentos veio do céu lá no Sinai? Por que até hoje a gente tem que usar? Lógico, quem desceu do céu como mandamento vivo é Yahushua. Então quando eu uso e cumpro esse mandamento, eu estou lembrando de forma simbólica de quem é esse cordeiro, de quem é o tzitzit, de quem é vários mandamentos, ok? Então nós temos a bênção do cordeiro de Pessach. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav etzivanu alechol hapesach. Bishem Yahushua Hamashi, amém. Bendito sejas tu, Yahweh nosso Elohim, Rei do Universo, que nos separou com seus mandamentos e nos ordenou comer a Pessach. Quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Infelizmente, inventaram a tal da Santa Ceia, inventaram a tal da Eucaristia, tudo para estar substituindo a Pessach, a Páscoa, como você conhece. Que Páscoa é até o nome pagão, mas você tem que entender Pessach, que é passagem, né? A Páscoa vem de Ishtar, que é a deusa que tinha lá. Então é Pessach, né? Passagem, né? Então você vê muitas pessoas aí inventando regrinhas, né? Inventando Santa Ceia, mensal, anual, trienal, semestral, mensal, e para substituir o cordeiro, né? O pão e o vinho, ele não substitui o cordeiro. Por quê? Porque o pão e o vinho também representam uma simbologia do cordeiro. Então o cordeiro, quando você vê mudo, que pesa o pecado do mundo, né? Eis o cordeiro de Yahweh que pesa, não está escrito no original que ele tira o pecado, mas ele pesou o pecado do mundo. Por quê? Porque até hoje ainda nós temos pecado. Ele pesa o pecado do mundo para que quando a gente morrer, ressuscitar num corpo novo, e aí sim vamos ter um corpo transformado. Então nós precisamos do sangue e nós precisamos da carne do cordeiro. Agora, ela precisa de uma casa, guarda aí. O cordeiro precisa ser guardado numa casa, numa família. O sangue tem que ficar do lado de fora. O patriarca tem que sacrificar esse cordeiro para lembrar o Mashiach. E aí você tem que ter ele hoje do lado de dentro. O que significava? O sangue do lado de fora e o cordeiro do lado de dentro
é que o sangue do Mashiach é a vida. Ele protege a nossa casa. Isso aqui é a casa que está falando com você. Você é uma casa. Então o sangue do Mashiach é revestido nas portas, que são os olhos, a boca, os ouvidos, as entradas, né, da parte sexual do homem, da mulher. Todas as entradas e saídas do homem, o sangue tem que estar ali. Por quê? Para que o cordeiro possa encontrar um lugar aí dentro. E dentro da casa, o cordeiro não pode ter um osso quebrado. Tem tanta gente ensinando o Messias com o osso quebrado. Tem tanta gente ensinando um Messias ou um Cristo, que eles falam, totalmente fora do conceito israelita. Tem pessoas que... eu não como cabeça de cordeiro em peça. Eu não como as entranhas do cordeiro. Eu não como o pé. O Yahweh diz que nós tínhamos que comer dele todo, sem quebrar um osso. Por que o Mashiach não podia quebrar o osso? Porque ele era o esqueleto que Yahweh deu dos céus naquele corpo. Ele era... tem uma passagem em hebraico que é Etzem, que é a parte visível de Yahweh, o osso, a parte visível de Yahweh envolta de carne. Então, se você não tiver o sangue do lado de fora e o cordeiro do lado de dentro, você pode amanhã fazer todo o cerimonial de Pêssah, comprar tudo, todos os sidur judaico, fazer aquela mesa com um ovo, com osso de galinha, e com um monte de coisa, com maror, ervas amargas, com tudo, cantar as músicas, né, como os judeus fazem e etc. Mas se não houver o significado de verdade da Pêssah, você vai continuar ainda sem enxergar. Então nós estamos fazendo o memorial da Pêssah amanhã, se estivermos vivos, que a permita. E sempre no final da Pêssah, a gente termina com essa frase. Hoje eu não estou em Yerushalayim, nossa terra não nos recebe, né? Mas um dia Yahushua, nosso rei, ele vai nos levar de volta e administrar aquela terra. Não vai ser mais Benjamin Netanyahu, não vai ser mais o partido do Likud, não vai ser mais os ortodoxos fariseus, não vai ser mais Roma, não vai ser mais os muçulmanos que tomam conta, a mesquita de Al-Aqsa que foi colocada em cima do templo, não vai ser mais nada disso. Vai estar lá o Mashiach legislando e colocando ordem e limpando a sua casa. E aí nós temos que subir também 3 vezes no ano para que a gente volte para a nossa terra. Por isso que quem mora longe precisa voltar para Yerushalayim. E hoje eu falo com você que nunca conheceu sobre a Torá, nunca conheceu sobre os nazarenos, não sabe das escrituras alguma coisa, infelizmente vive se alimentando somente de vídeos e de vídeos e de vídeos pela internet e não tem costume de estudar a sua Torá, a sua escritura, você conhece como Bíblia. Você não tem costume de tentar entender por você próprio, que nem no nosso discipulado. Infelizmente, sempre a gente vê as pessoas fazendo resumos de coisas que eles ouviram falar e colocam ali. Eles não sabem se aquilo é certo. Então, quando você estuda por si próprio, mesmo que você não entenda 5% de 100, aquele 5% foi você que entendeu. Então, é isso que o Criador quer, que você tenha o cordeiro do lado de fora, pelas suas mãos, você que mata ele, você que se esforça. Não é você pegar os meus vídeos da internet ou você achar que a maioria dos projetos que existe no mundo pode te ajudar. Não, isso te leva somente a uma compreensão vaga do que Yahweh quer que você faça com ele. Sacrifique-o. Você precisa matar o cordeiro. O patriarca matou o cordeiro. Yahweh Tsevaot matou o cordeiro. E ele foi colocado dentro da casa dos israelitas. E não se esqueça que a maioria dos israelitas que estavam ali, e outros que não eram israelitas, que fizeram, nem circuncidados eram, ou eram, e entraram ali, porque os egípcios eram circuncidados, só para você ter ideia, mas ficaram com medo da praga da morte e que quiseram estar somente na casa do israelita para não morrer. Hoje acontece isso.
Tem pessoas que querem acreditar em homens, em doutrinas, porque ele está com medo de morrer, está com medo de pegar Covid. Ele está com medo. Ele não está preocupado em se cuidar e buscar o Criador. Ele tem medo de morrer. Então deixa eu entrar aí na sua casa, porque quando vier o mensageiro da morte, eu não vou morrer. Só tem gente hoje que tem medo de morrer. Mas Yahushua disse que se você não morrer, você não encontra ele. Porque nós só podemos encontrar ele num outro corpo. Então você vai ter que morrer, de um jeito ou de outro. Com perseguição, com praga, com Covid, com decapitação, com tiro, com acidente, perseguição. Esse corpo, ele vai ser colocado como cordeiro também. Ele precisa morrer para poder dar vida. Se eu não morrer, eu não ressuscito. Mas para ressuscitar e para mim encontrar o Mashiach, existe algo do lado de cá ainda da terra que eu preciso fazer. É de graça? É. Só que existem princípios para que você conheça esse Mashiach. Então, não seja como muitos que só queiram entrar na casa de gente, só quer fazer o discipulado, só quer fazer parte de sinagoga, só quer fazer parte de grupos para poder achar que conhece alguma coisa e achar que o ego dele sabe responder alguma coisa, e aí a pessoa infelizmente não sabe nem fazer um resumo por si próprio. Seja você mesmo. Não se preocupe que você vai não entender nada, faz parte. Estamos tateando. Mas breve veremos como se fosse no espelho, o Mashiach disse. Então, repita comigo essa frase, que um dia nós vamos não mais falar aqui, mas vamos estar em Yerushalayim. Leshaná Rabá Be'Yerushalayim. Leshaná Rabá Be'Yerushalayim. No próximo ano, quem sabe, na outra Pessah, a gente possa estar com tudo transformado na nossa terra. Mas para chegar lá, meu querido, não adianta querer ir de gaiato no navio, entrar na casa israelita, comprar nossa escritura, aprender hebraico, querer seguir líderes de internet, querer seguir gurus de internet, querer seguir rabinos em sinagoga, pastores, anciãos, padres, sheiks, achando que ali é o lugar certo, se você não tem um cordeiro dentro da sua casa e o sangue do lado de fora. Ok? Esse é o simples serviço, o memorial de Pessah que nós fazemos amanhã. Lembre disso aqui. E que é o próprio pai, que representa o patriarca, que mata o cordeiro. E o pai coloca o sangue do cordeiro na sua vida. E o pai coloca o cordeiro dentro da sua casa, dentro do seu corpo. Hag Sameach Pessah amanhã, no 14º dia à tarde. Não faça se você não tem circuncisão no coração, na carne, não entende nada. Se reúna com a sua família, faça uma tefilá, ore e lembre, faça sua memória. Mas, por favor, não faça nada que o Criador disse para você não fazer. Siga as orientações dele, ok? Que Yahweh nos abençoe e nos guarde. Em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom, shalom. A gente se vê amanhã, Projeto Imabait, os irmãos, na Pessah. Não estarei amanhã em celular, nem quinta-feira, que é o Shabat, que é o pão sem fermento, e nem no dia 21 de Aviv. Praticamente nessa semana toda a gente se dedica às coisas do Criador. Lógico, a gente trabalha nos dias que se pode trabalhar, mas a gente vai se dedicar a exatamente lembrar do Cordeiro e tirar o fermento, o pecado, as tradições humanas e o lixo dos dogmas pagãos que existem no mundo. Shalom, shalom.